desafios que nós temos na democracia brasileira foi essa loucura que foi criada pelo Congresso do orçamento secreto, das emendas PIX, aí que deu margem a uma ampla corrupção, deu margem a um fortalecimento do que tem de pior no Congresso, usando o orçamento público para ganhar apoio eleitoral. E nós tivemos recentemente aí o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, começando a questionar essas emendas. Até você tem um colunista do Estadão que está questionando porque o Congresso enfrentou o governo e o Supremo. É uma vergonha, gente. Mas então você tem agora aí esse avanço, esse enfrentamento aí das emendas parlamentares, e nós vamos ouvir aqui os nossos entrevistados, a Bruna Amaral, que é advogada do PSOL e mestre em Direito Constitucional pela UNB, e está coordenando a Comissão do Orçamento Secreto, marcado pelo ministro Flávio Dino. Só apenas uma pequena correção, não estou coordenando, eu sou membro da comissão. O Wellington também. O Wellington é mestre em Direito especializado em ESG, Finanças Sustentáveis e Gestão Pública Governamental. Então, Wellington, obrigado também por sua participação. Então, eu vou pedir para a Bruna primeiro contar como que é essa comissão e o que vocês estão discutindo lá. A nossa comissão ela é interdisciplinar, vamos colocar assim, tem membros tanto do Senado, Congresso, Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do TCU, do Ministério Público, do próprio gabinete do ministro Dino, além de assessorias técnicas, que é justamente para fazer essa parte da implementação da publicação dessas informações que são tão necessárias e já está definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Teve a primeira reunião, que foi chamada pelo ministro Flávio Dino, após uma manifestação de um dos amicus curiae da nossa DPF, que o pessoal é o autor da DPF, que originou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O pessoal é o autor da DPF 854, que discutiu sobre o orçamento secreto e teve a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Então, como nós integramos a comissão na qualidade de parte enquanto requerente da ação, enquanto autor da ação, que ajuizou essa ação do Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso papel ali, buscar a efetivação da ação que nos foi julgada procedente. E, em primeiro momento, o que nós temos é a dificuldade do efetivo cumprimento da decisão. Até tenho aqui uma tabelinha que nos foi disponibilizada, não sei se dá para ver muito, na reunião agora da última terça-feira, 9 horas da manhã, nós tivemos a segunda reunião da comissão e foi delimitado, já veio com a proposta da assessoria do próprio ministro, o que deveria estar publicado de informações, quais informações são obrigatoriamente públicas, e principalmente o que está sendo priorizado é a questão do patrocinador e do beneficiário das emendas. É o mínimo. Exatamente. Então, esse é o nosso grande entrave. O que está acontecendo, Sr. Luiz Nassif? Nós estamos nos deparando com a seguinte situação. Houve um aumento muito grande das RP8, que são as emendas de comissão. A RP8, ela veio... Ainda não podemos afirmar, nós precisamos dos dados, que isso vai ser fornecido, mas ela teve um crescimento exponencial muito grande, que são as emendas de comissão, as RP8s, né? Que a RP, que é o indicador de resultado primário, que é o que destina esses valores lá para o Estado, lá para o município, para o destinatário final. E nessas RP8, não tem a indicação também de quem é o iniciador. Então, a comissão, essa semana, inclusive, estávamos na tentativa de que uma das propostas, inclusive, foi uma proposta minha, do PSOL, que isso fosse visto nas atas, e também da própria assessoria do ministro Dino, se nas atas que são assinadas pelos parlamentares constam de onde veio essa iniciativa, já que lá na relatoria final, no que aparece publicizado, nós não temos essa informação. E a questão principal para a gente é a centralização das informações. Muitos, Sindorc, vários outros sistemas disponibilizam informações segregadas
e precisa de um esforço. Até o próximo ministro ele é muito simpático, ele tem um espírito muito alegre quando ele faz essas audiências, e ele até disse: não sei se eu tenho que duvidar minha capacidade cognitiva, mas eu, ministro, não consegui encontrar todas essas informações que estão dizendo para mim que estão sendo disponibilizadas. Então, é um esforço muito grande dessas informações estarem centralizadas e com rastreabilidade. A proposta é que essa planilha que eu apresentei aqui, que tem número da emenda, tipo de emenda, autor da emenda, parlamentar patrocinador, unidade orçamentária, localidade do gasto, beneficiário final, CNPJ até da empresa que foi beneficiada lá no destino, número do instrumento e CNPJ de subcontratadas, e isso seja totalmente preenchido e disponibilizado no site da transparência. Tá. Essa é o ideal que a gente está mirando. Tá. Deixa eu ver com o Wellington. Wellington, quando o Supremo entra ali, tem um conflito entre poderes aí. Qual que é o desfecho que você espera disso, sabendo que tem uma maioria no Congresso, lá, na Câmara, lá, que é complicado, que age em bloco aí e arrota aí o poder de passar por cima das instituições. Como é que você está vendo esse confronto? Assim, você sabe que aqui é um confronto da transparência contra a não transparência, né? Sim. Muito segredo. Na própria decisão manifestada pelo ministro Gilmar Mendes, quando da DPF 1014, ele fala sobre a importância da transparência num Estado democrático de direito, né? E aqui a gente tem uma situação. Eu quero complementar o que a doutora Bruna colocou, muito bem colocado. Doutora Bruna, só para uma questão de correção, até para eu me corrigir aqui se eu estiver errado, não teria sido na DPF 1014 declarada inconstitucional a RP 9? Sim, na DPF 854 também. Ela também foi objeto da inicial. Sim, foi mais de uma ação, essa foi a nossa. Tá, eu só vou pedir para vocês traduzirem para o nosso público aqui o juridiquês. Então, é que nas questões orçamentárias, Nassif, quando o ente público ele indica a dotação orçamentária, para onde aquela verba vai, ele precisa dizer, existem alguns códigos dentro do sistema orçamentário que você precisa colocar no sistema para que aquilo ali fique de maneira transparente. E aí criou-se o que a gente chama de emenda do relator. Ao invés de eu individualizar e cada parlamentar ter a sua emenda e poder destinar de forma transparente aquela emenda, a emenda ficava destinada a um relator, uma figura fictícia de um relator, e todos os demais parlamentares faziam uso daquele mesmo relator. Então não se tinha condições de identificar qual era o valor de cada parlamentar e para onde aquela verba estava indo. Porque, em tese, para você ter uma ideia, a emenda do orçamento secreto dos anos 2020 e 2021, que bateu 53 bilhões de reais, são valores que nem o Tribunal de Contas da União e nem os tribunais de contas dos estados conseguem indicar onde foram gastos. Que loucura. Porque era a emenda do orçamento secreto que não se sabe ao certo qual foi o parlamentar que fez uso da verba e onde exatamente ele fez o uso da verba. E aí você tem uma série de discussões, são essas discussões que estão hoje no parlamento, até por uma questão de fiscalização. Porque quando o parlamentar ele faz a indicação da emenda, aquela dotação orçamentária ela entra imediatamente no orçamento do ente federativo. Então, se ele está se ele está indicando para uma situação do Estado, uma instituição que pertence ao Estado ou ao município, este valor que está sendo indicado, ele entra na dotação orçamentária do Estado ou do município e você vai ter uma discussão de competência de quem fiscaliza. Porque, muito embora o dinheiro seja da União, na medida em que ele entra no orçamento do Estado, o Tribunal de Contas da União já não pode mais fiscalizar. Que loucura. E o Tribunal de Contas do Estado, por sua vez, como não recebe informações por parte do ente público, muito menos do parlamentar, não sabe dizer para onde vai aquela verba. E aí fica um limbo sem a gente saber exatamente a destinação daquele valor orçamentário. Por isso, como a doutora Bruna colocou,
na decisão liminar do ministro Flávio Dino, ele determina, como é já determinado pelo texto constitucional e demais regulamentações dessa questão, ele determina que os requisitos que indicam a transparência desse orçamento, para onde o dinheiro vai, por que o dinheiro vai, de onde vai sair esse dinheiro, ou seja, qual a origem, qual é o parlamentar que está indicando, a decisão diz dessa obrigatoriedade, e aí você tem do outro lado, que é o conflito que você perguntou, os parlamentares tentando encontrar subterfúgios para dizer, não, pera lá, qual é a necessidade que eu tenho de indicar para o Supremo Tribunal Federal o dinheiro do orçamento que eu vou destinar? Porque é a ideia de que o Supremo Tribunal Federal, então, quer dizer que tem a competência de dizer para onde o parlamento manda dinheiro? Que loucura. E aí entra num conflito. Mas, por outro lado, se a gente olhar a decisão do ministro Flávio Dino, e não só do ministro Flávio Dino, como a decisão da DPF 1014, não se está discutindo a verba que o parlamentar está emitindo para algum ente. Está se discutindo a transparência para onde essa verba vai e qual vai ser a destinação dessa verba. Nada mais além disso. Agora, deixa eu perguntar para a Bruna, se a Câmara se recusar, o que acontece? Como muito bem explicado pelo Dr. Wellington, essa questão das RPs, que é realmente um termo técnico, é muito bom estar bem delimitado. E só complementando, que o próprio Dr. Wellington já trouxe para a gente, como teve a questão da RP9, muita coisa foi aprovada por meio da RP8, que foi, na verdade, uma forma de substituição da RP9. A RP8 também é uma RP de comissão, então também é uma nomenclatura que é dada para uma votação coletiva. Então, ela também não permite a identificação de quem é o autor daquela medida. Então, nós entramos de novo no mesmo impasse. E hoje, o nosso maior impasse é a RP8, que é a de comissão. Em tese, a RP8 são para projetos nacionais, e por isso que ela não teria identificação somente de um dos autores, mas da comissão em si. Só que o que houve, que a gente está observando, é uma migração. Já que não podemos fazer a RP9, vamos agora aprovar por meio da RP8 e continuar não identificando quem são os autores, a gente aprova como comissão. E a gente deixa de novo identificar quem é o autor e para onde está indo. E a sua pergunta, doutor Luiz Nassif, se eles não cumprirem. Hoje nós temos uma determinação do Supremo Tribunal Federal de que tem que haver essa identificação. Então, pode estar passível de recurso, já que o ministro deu 15 dias para as partes se manifestarem, recorrerem dessa decisão que ele proferiu no dia da audiência, que deu prazos para apresentação de documentação, inclusive. Mas, se não for revista essa decisão pelo colegiado, pelo próprio ministro, o que nós temos aqui? Nós temos que eles são obrigados a apresentar, mas o que foi falado muito na reunião é que eles não têm condições de apresentar isso, porque, especificamente quanto à RP8, que são votadas em comissão, esse dinheiro que é votado para destinar para o local, mas é votado pelo colegiado, eles não teriam como identificar. A nossa briga lá foi, será que nós olhássemos ata por ata de votação? Que olha que trabalho imenso que seria, claro, mas ata por ata de votação, seria possível identificar quem foi quem teve a ideia, quem quis mandar? A gente não sabe se essa informação vai ser possível de ser identificada. E é uma das questões que foram pontuadas. Mas eu penso que, independente do que foi feito no passado, nós precisamos de uma medida que, daqui para frente, cumpra integralmente, igual o ministro disse na audiência, não adianta mudar o número da RP, de RP8 para RP9, para RP8, mudar para não colocar, não individualizar quem foi o autor. Nós queremos saber quem que é o autor daquele dinheiro, para onde ele está destinando, qual é o CNPJ que está recebendo. Inclusive, o próprio ministro do TCU disse na audiência a questão da Condevast, que foi um escândalo também, envolvendo emendas individuais. Então, são questões muito preocupantes. E é claro que o ministro vai ter que se posicionar, e o próprio Supremo Tribunal Federal vai ter que se posicionar de alguma forma se realmente houver uma recusa no cumprimento dessa medida. Deixa eu só colocar um ponto aqui, que acabou de sair.
O Procurador-Geral da República, o doutor Bonet, ele acionou o Supremo para suspender as emendas PIX. Ele disse que não é admissível. Ele vê falta de transparência e pede que a ação seja distribuída para Flávio Dino, que já é relator de pedido feito por entidade jornalística. O que isso muda a questão aí, Wellington? A doutora Bruna, com certeza, tem prioridade absoluta aqui. Não, você tá na comissão aí do Flávio Dino aí. Exatamente essa como nós temos várias ações no Supremo Tribunal Federal que discutem essa questão das emendas. Nós temos essa que tem a formação da comissão, que é a DPF 854, mas nós temos também uma ADI que foi proposta por uma associação, que é a 7688, que trata especificamente das emendas PIX. Eu não tive acesso ainda a essa posição do Bonet. Foi ajuizamento de uma ação nova ou foi dentro da própria ADI? Acredito que tenha sido uma nova, porque ele tem legitimidade, então ele pode ter ajuizado uma demanda nova. Mas já temos a discussão que também está com o ministro Flávio Dino, que ele inclusive proferiu decisão no próprio dia na primeira audiência sobre as emendas PIX. Aí a pergunta é o que muda? Eu acredito que o posicionamento da Procuradoria-Geral da República é sempre muito relevante no contexto do Supremo Tribunal Federal. Ele é um fiscalizador da lei, é obrigatória a participação da Procuradoria-Geral da República em todos os processos de controle concentrado de constitucionalidade que tramitam pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que isso reforça o posicionamento do ministro Dino e realmente essa questão da suspensão pode ser que aconteça. Inclusive, tem uma decisão, na decisão que o ministro proferiu, na 854, ele já pediu a suspensão de todas aquelas emendas que não estejam devidamente identificadas. E uma dos debates da comissão foi justamente esse. Isso vai paralisar obras e serviços em andamento. Então, o que o Senado até pleiteou na audiência, assim como outros membros, que suspendesse essa parte da decisão especificamente. Lógico que eles vão ter um prazo ainda de recurso, que eles vão manifestar isso nos autos, muito provavelmente, mas tem uma preocupação com as políticas públicas de caráter contínuo, que com paralisação de pagamento, por essa não identificação completa da rastreabilidade do dinheiro, isso pode ocasionar algum prejuízo à continuidade dos serviços. Então, essa é uma preocupação, já que tem já uma suspensão nessa ADPF, mas não especificamente das emendas PIX, que é outra ação que agora também o procurador entrou.